Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao Eterno Deus por essa grande oportunidade que Ele nos tem dado de mais uma vez estarmos aqui através do programa Semeadores de Fogo para estarmos meditando na santa e poderosa Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Eu estarei lendo no livro que escreveu o profeta Isaías, Yeshayahu, seu nome hebraico, Yeshayahu, Isaías, capítulo de número 57. Eu vou estar lendo somente os versículos de número 1 e o versículo de número 2, e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. E a minha Bíblia diz da seguinte maneira: a pessoa correta perece, e ninguém liga para isso. Os piedosos são exterminados, e ninguém entende que a pessoa correta é levada do mal que está por vir. Sim, quem vive de forma correta terá paz quando descansar na cama. Nós vemos essa palavra aqui escrita pelo profeta Isaías há quase 2.700 anos atrás, porque ele é um profeta que atuou há mais ou menos 700 anos antes da era cristã, antes de Jesus Cristo. E nós vemos que ela é atual para os nossos dias. Nós vemos que hoje as pessoas, elas dão mais ênfase às coisas erradas do que às coisas certas. Dão mais ênfase àquelas pessoas que praticam o mal, que praticam aquilo que é errado, que praticam aquilo que é imoral. Dão mais ênfase do que aquelas pessoas que praticam o que é certo, que praticam o que é moral, que praticam aquilo que faz bem ao ser humano. Então, nós vemos que essa palavra tem sido atual para os nossos dias. Temos visto também nos noticiários, mesmo através do Facebook, em mensagens que as pessoas deixam postadas, e em outras formas, quando conversamos com alguém pela rua, nós temos visto que as pessoas gostam de falar mal, principalmente dos nossos políticos, né? Dando termos à atitude deles, né? Termos pejorativos. Gostam de estar difamando a vida deles. Porém, quando nós vemos também os vídeos que estão aí para acessar, qualquer pessoa pode estar acessando aí através do YouTube, e nós vemos que pessoas estão testando, né? As pessoas testam o seu semelhante, pessoas comuns, pessoas do povo, que muitas vezes na sua entrevista eles falam mal dos políticos. Porém, quando eles são testados, né, alguém perdendo uma carteira, 70% das pessoas que são testadas, elas não devolvem, né? Vem que a carteira cai do bolso da pessoa que está ali encenando, e ela espera o momento certo para pegar aquela carteira, apropriar-se indevidamente daquela carteira para se beneficiar, talvez ali, de algum dinheiro que ela possa ter. Então nós vemos que as pessoas muitas vezes são acostumadas a falar do seu próximo, são acostumadas a criticar o seu próximo, e muitos ainda dizem, quando falam mal de alguém e de um político, ainda dizem: olha, se eu estivesse, eu queria estar no lugar dele para fazer a mesma coisa, para poder me aproveitar. Então nós vemos que muitas vezes as pessoas, elas se esquecem de que a honestidade, ela tem que fazer parte da vida de todo cidadão, individualmente, da sua filosofia, do seu pensamento filosófico, individualmente da sua religião. A honestidade, ela tem que ser um atributo do ser humano, ou pelo menos era para ser um atributo de qualquer ser humano. Nós deveríamos viver
honestamente, nós deveríamos viver num plano especial para com o nosso semelhante, mas infelizmente nós não fazemos isso. E às vezes essas pessoas que vivem, né, honestamente, essas pessoas que são corretas, como diz aqui Isaías, a pessoa correta, quando ela perece, ninguém lembra do seu feito, ninguém lembra daquilo que ela fez de bom, e ela então vem a perecer e ninguém liga para isso, como diz. E ainda diz: os piedosos são exterminados. Porque na realidade, aquela pessoa que é piedosa, aquela pessoa que procura ser religioso, ela é vista como aos olhos perante a grande maioria de nossa sociedade. Isso, infelizmente, não era para ser dessa forma. Logicamente, era para que nós pudéssemos dar valor àquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que procuram servir bem a Deus, porque a palavra piedoso, nós temos um conceito errôneo sobre ela. Nós achamos que é aquela pessoa somente que faz o bem, é aquela pessoa que tem dó, que ela age com o seu semelhante de uma forma assim toda especial, e não é isso. A palavra piedoso, ela vem da palavra pio, né? Que é a palavra que diz ela está querendo dizer, ou ela vem trazendo, né, uma explicação do que? Daquela pessoa que serve ao Senhor. Então nós sabemos que aquela pessoa que é um verdadeiro religioso, que serve ao seu Deus verdadeiro, né? Jesus ensinou, Jesus falou sobre a palavra, a parábola, né, do samaritano, do bom samaritano, contando, né, daquilo que fez aquele homem pelo seu semelhante, de como agiu aquele homem com o seu semelhante. Ele então ali demonstra todo o seu carinho, todo o seu afeto pelo semelhante, sentindo as dores do seu semelhante. Então a pessoa piedosa verdadeiramente, né, como nos ensinou Jesus, a pessoa que está voltada para a religião, ela não pensa em fazer mal ao seu semelhante, de forma alguma, né? Nós temos que pensar no bem, temos que amar. A Bíblia nos ensina, Jesus falou que nós precisamos amar o nosso semelhante. Nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. É isso que Jesus ensinou. E não vou dizer para vocês que é fácil, né? Não, isso é muito fácil. Não, não é muito fácil. Eu sei que não é muito fácil, porém, Jesus disse que nós precisamos agir dessa forma. Há uma necessidade na nossa vida de agir dessa maneira para com o nosso semelhante. Fazemos com que nós possamos viver bem. A Bíblia diz que nós devemos seguir, Paulo aconselha que nós devemos seguir a paz com todos os homens. E ainda ele diz assim: no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Então é inerente de alguém que é piedoso, de alguém que serve a Deus, de alguém que é um verdadeiro servidor de Deus. Ele é confundido, essa piedade, com alguém que tem dó, porque ele sempre tem compaixão pelo seu semelhante, e não sabe ver o seu semelhante sofrer sem que ele sofra também. Assim mesmo foi o Senhor para conosco, sabendo que nós estaríamos perdidos se Ele não enviasse o seu Filho para vir a esse mundo. Então o nosso eterno Deus envia Jesus Cristo a esse mundo. Ele tem misericórdia de nós, age com amor as nossas vidas, porque João escreve no seu Evangelho, no capítulo de número 3, versículo de número 16, que eu considero o texto áureo da Bíblia Sagrada. Ele diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não se pode expressar, que envia o seu Filho unigênito para morrer
por nós, dando a sua vida por nós. Então, Jesus ama o ser humano de uma tal maneira, de uma expressão. E já, o compositor, ele expressa ainda esse amor, querendo demonstrar o amor de Deus, que João explica de uma tal maneira, de algo que ele não podia explicar, o poeta e cantor, ele escreve, uma canção de louvor ao nosso eterno Deus, dizendo que o amor de Deus, se o mar se transformasse em tinta, todas a madeira desse mundo pudesse fazer uma caneta, e o céu fosse papel, assim mesmo não daria para escrever o grande amor desse eterno Deus que teve para conosco, a compaixão que Ele teve para com o ser humano. Então, se nós temos esse amor em nossas vidas, Jesus Cristo nos ensina então a amar o nosso semelhante, assim como Ele nos ama e amou a todos indistintamente. Ele também ensina que nós devemos amar o nosso semelhante, devemos orar, e ainda diz assim: aqueles que vos maldizem, vocês têm que bendizer. Olha, é fácil isso? Não é fácil. A Bíblia nos ensina a perdoar, assim como Jesus nos perdoou, nós precisamos perdoar o nosso semelhante, E isso faz parte daquela pessoa que diz assim, aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que vive e tenta viver honestamente para com o seu semelhante e para com o seu Deus, porque não há como nós vivemos em desonestidade para com o nosso semelhante e dizermos que nós servimos ao eterno Deus ou vivemos para Deus, porque nós sabemos que as próprias 10 palavras, que são chamados os 10 mandamentos, 10 palavras do Senhor, nós sabemos que ali tem mais palavras que influenciam a vida humana, o relacionamento humano, do que o relacionamento humano para com o seu Deus. De humano para humano, nós temos mais palavras do Senhor nos 10 mandamentos, mais ordens e determinações do que do ser humano para com ele mesmo. Então nós sabemos da grande importância da pessoa viver corretamente nesse mundo, da pessoa ser honesto para com o seu semelhante, nos negócios que ele vai fazer, naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, naquilo que ele age. Nunca enganar, burlar, esconder e com isso trazer prejuízo ao seu semelhante. A Bíblia não nos ensina isso. Para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que querem viver uma vida honesta para com o seu Deus, ele não pode estar enganando o seu semelhante. Ele não pode estar, como diz no ditado, na gíria popular, passando a perna, derrubando, não, enganando, escondendo os erros, às vezes não fazer um negócio, trapaceando nos negócios, de forma nenhuma. Nós temos em Provérbios, até mesmo para aqueles que usam da balança de forma errada, condenando aqueles que usam a balança de forma errada, que dizem que tem o que não tem, dizem ter, mas não tem. Aquelas pessoas que formam uma expressão, uma atitude, demonstram aquilo que não são. Por isso a Bíblia manda nós sermos sinceros, para com o nosso semelhante. E ele diz que essa pessoa correta, ela na sua grande maioria, ela perece e ninguém dá valor para essas pessoas, Eles, os piedosos, são exterminados. Como eu disse, aqueles que querem ter uma vida honesta para com o seu Deus, eles são exterminados.
são mortos muitas vezes, são esculachados perante a sociedade, né? Porque procuram ter uma vida de honestidade para com o seu Deus e, logicamente, de honestidade para com o seu semelhante. Então, não são pessoas alteradas, não são pessoas encrenqueiras, não são pessoas que blasfemam, não são pessoas que têm palavras de baixo calão, mas essas pessoas têm só palavras abençoadoras. Essas pessoas têm palavras boas para com o seu semelhante. Quando alguém vem trazendo algo de ruim, ele sempre tem uma palavra boa para com aquela pessoa. Ele sempre tem algo da parte de Deus que vai trazer conforto para o seu semelhante nas horas difíceis. Quando ele é afrontado, ele sabe orar, como fez Estevão, né? Como o próprio Jesus declara ali na cruz, na sua morte, e diz para aquelas pessoas, né? Diz para o seu Senhor, para o nosso eterno Deus, uma de suas palavras que ele fala ali na cruz, ele pede para o Senhor: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Passavam ali, balançavam a cabeça e diziam: olha, você salvou as pessoas, curou as pessoas, você ressuscitou mortos, você fez milagres e operação de maravilha, desce da cruz, prova que você é o Filho de Deus, mostra para nós, para que nós possamos crer. O próprio ladrão que estava ao seu lado, o próprio malfeitor que estava ali ao seu lado, ainda zomba de Jesus. Mas ele, os guardas que ali cercavam, porém ele diz: Senhor, Pai, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas foi Jesus, né? Foi Jesus quem fez isso, o Filho de Deus, né? Todo especial, o Deus por excelência. Mas depois nós vemos um dos mártires da igreja, Estevão, sendo ali perseguido após pregar a palavra de Deus. Um dos diáconos, um dos 7 diáconos escolhidos ali pelo Espírito Santo para estar trabalhando na igreja, e quando estava pregando e dando o seu testemunho e falando desse Cristo verdadeiro, eles levam ele para fora da cidade e vão apedrejá-lo, vão matar fora da cidade, né? E quando ele começa a levar aquelas pedradas, ele ainda olha para aquelas pessoas e diz: vejo os céus abertos e vejo o Filho assentado à direita de Deus, né? E olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a verdadeira atitude de um cristão, né? Quando é perseguido, sabe perdoar. Quando é perseguido, sabe orar pela pessoa, para que o Senhor haja de misericórdia. Quando falam mal dele, ele sabe falar bem, ele bendiz aquela pessoa, ele ora por aquela pessoa, ele pede misericórdia ao Senhor por aquela pessoa que está lhe perseguindo, lhe fazendo mal, lhe causando um transtorno. Isso deve estar em nós, mas muitas vezes nós não somos vistos. Porém, ele diz o seguinte no versículo 2 do capítulo 57, Isaías diz assim: olha, sim, quem vive de forma correta terá paz quando descansar na cama. Nós sabemos isso, que ainda que as pessoas podem não estar nos vendo, ainda que as pessoas podem não estar reconhecendo a nossa atitude e estar desprezando, estar nos perseguindo, ou mesmo nos exterminando, querendo nos acabar com a nossa vida, nós sabemos que quando deitamos na nossa cama, não há o que possa trazer prejuízo para nós, não há consciência pesada e nós ficarmos: será que eu estou certo, será que eu estou errado naquilo que eu fiz de errado? Não, nós temos a mente tranquila, porque fizemos o que era certo, fizemos o que era correto. Pode o mundo inteiro não interpretar isso, podemos ser perseguidos por fazermos o que era certo, porque Jesus também foi perseguido, curou, deu vida, né? Restituiu vida, restituiu saúde, visão, de todas as formas, transformou
os peixes e os pães, né? Para alimentar as multidões, multiplicou os peixes e os pães, né? Transformou a água em vinho, e no entanto perseguiram e mataram. E Jesus disse: se fazem isso ao madeiro verde, quanto mais ao madeiro seco, que são vocês. Então não desanime. Você que está fazendo o que é certo, não pare de fazer. Ainda que todos estejam contra você, não abandone essa sua fé, essa sua convicção de ser um verdadeiro cristão, para abençoar esse mundo e um dia poder morar com o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.